Aleluia, Jesus. Vamos colocar de pé para lermos a palavra do nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus se encontra aqui em Colossenses, na carta aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. A partir do versículo 2. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 2. Estarei lendo na versão NVI da Palavra de Deus. Amém? Diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza e pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Meu Deus e meu Pai, fala conosco através da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor tome a direção, Pai, aleluia, neste momento, Pai, da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor cresça, Pai, que eu diminua, que nada venha a sair de mim mesmo, ó Deus, aleluia, mas que eu seja somente, meu Deus, aleluia, um meio, meu Deus, por onde, ó Deus, a Tua palavra, meu Deus, vai ser, aleluia, encaminhada, levada aos ouvidos daqueles, ó Deus, que precisam ouvir a Tua palavra. E que o Senhor possa falar conosco, meu Deus, nos dar, meu Deus, a sabedoria, o entendimento da Tua palavra, o conhecimento, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, e que a Tua palavra, ó Deus, aleluia, venha penetrar em nossas vidas, em nosso coração, ó Pai, aqui, ó Deus, aos que estão aqui nesta noite, aqueles que estão vendo, assistindo a este culto, a esta transmissão, ó Pai, que sejam alcançados por Tua palavra também, sejam tocados, ó Deus, e transformados, ó Pai, por Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e que o Senhor venha repreender do nosso meio tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus, tudo que quer tirar a nossa atenção, em nome de Jesus, venha cair por terra agora, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Meditando na palavra de Deus, né, aqui, um pouco antes de vir para cá, para a casa do Senhor, esta casa de oração, o Senhor me deu esta palavra sobre conhecimento, né? Que diz aqui na carta de Paulo aos Colossenses, né, aqui no capítulo 2, versículo 2, ele fala, né, assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Jesus está, né? Toda a sabedoria do conhecimento, todos os tesouros da sabedoria do conhecimento, né? E há um versículo na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, né? O capítulo 8, versículo 32, que diz: então conhecerão a verdade e a verdade os libertará, né? Então, o conhecimento de Cristo, o conhecimento da palavra, que é Jesus, a palavra é Jesus, né? Nós sabemos disso, é essencial para nós, para as nossas vidas. Nós não podemos sair do lugar, ter um crescimento espiritual sem ter um conhecimento de Jesus Cristo, da palavra dele, né? Então, o conhecimento
de Jesus, da sua palavra, é essencial para as nossas vidas, para que nós possamos crescer, né? Para que venhamos ter um crescimento espiritual, né? Então nós, analisando a palavra de Deus e analisando, né, o tempo em que nós estamos vivendo em um tempo em que se há muito conhecimento. Nós vivemos numa época, num tempo em que nós temos conhecimento, muitas coisas para se aprender, muitas coisas são de graça para você aprender na internet, você pode achar muita coisa boa para se aprender, até a própria palavra de Deus, né? Se você buscar ali, né, com um pouco de cuidado, você vai achar coisas boas, coisas que edificam, né, a sua vida. Então nós temos, é um tempo de conhecimento, né? E é muito conhecimento que nós temos hoje, muita informação que nós temos nos nossos dias, né? E é uma facilidade para se aprender, né? Nunca foi tão fácil se aprender algo, né? Nos tempos, alguns anos atrás, era muito mais difícil você ter conhecimento das coisas, né? Há alguns anos atrás, na época que eu estudava, para fazermos trabalhos escolares, nós tínhamos que ir na biblioteca para consultar livros, enciclopédias, nós tínhamos que fazer isso. Hoje nós temos tudo na palma da mão, né? Nós temos na palma da mão, nós só acessamos os sites, os lugares, e nós temos aquilo que nós precisamos, que é o conhecimento necessário para se fazer, né, um trabalho escolar. E hoje, nos nossos dias, a coisa está tão facilitada que agora tem a inteligência artificial, né? Hoje em dia, os alunos eles nem têm mais, né, ali o trabalho de escrever. A IA já faz tudo para eles. É só eles darem o tema que ela faz todo o trabalho. Então nós vivemos nesta era. É uma era de muito conhecimento, de muita informação, mas é uma era também onde poucos têm conhecimento. Poucos têm conhecimento. Há tanta informação, há tanto conhecimento para se aprender, mas poucos são aqueles que realmente têm conhecimento, né? E se nós, né, pararmos para analisar, né, nós não damos conta de tanta coisa de tanta informação que há num só dia. Num só dia nós temos tanta coisa, tanta informação, que nós, né, não damos conta. Às vezes às vezes nós ficamos perdidos, porque nós queremos saber disso, nós queremos saber daquilo, e às vezes a gente começa uma coisa, não para, a gente já vai ver outra, e aí no fim a gente não acaba vendo nada direito. A gente não começa a gente não termina o que a gente começou, né? É os tempos em que nós vivemos, porque, né, alguns anos atrás nós éramos enganados pela TV. A TV era nosso único meio de informação. E nós éramos enganados, sim, enganados pela TV, pela mídia, né? A mídia manipulava as pessoas, ainda manipula até hoje a uma parte da população. Mas o único meio que nós tínhamos de informação era a TV. E aí todas as pessoas, né, chegavam em casa depois do trabalho, né, e ali ficava ali com suas famílias no sofá assistindo ao jornal, para ter ali as notícias do dia. Isso, né, alguns anos atrás, mas hoje em dia não é mais assim, né? Nos nossos dias já não é mais desse jeito, né? Então, da mesma forma que nós temos tanta informação, tanto conhecimento, nós temos também tantas pessoas sem conhecimento nos nossos dias, né? Há uma escassez de pessoas que realmente tenham ali o conhecimento necessário, até mesmo da palavra de Deus. Nós brasileiros, nós temos
péssima reputação de ser, né, um povo que não lê e que não gosta de ler, né? Dentro da igreja também acontece da mesma forma. São muitos as pessoas que têm dificuldade para ler a palavra de Deus, para ter conhecimento do que é mais essencial para a vida do cristão, que é Jesus Cristo. São muitos que estão dentro da igreja, mas não têm conhecimento de nada, né? E a palavra de Deus a palavra de Deus diz que são como, né, a folha que o vento leva de um canto para o outro, né? Aquela folha seca que o vento vai, quando o vento sopra, vai carregando. Assim são essas pessoas nos nossos dias. E é necessário que nós tenhamos, né, ali disposição. Tenhamos disposição para ler a palavra do Senhor, para aprender de Jesus, para aprender, aleluia, os mandamentos do Senhor, né? Falando francamente, há uma preguiça, né? É um povo preguiçoso que não gosta de ler, tanto fora da igreja quanto dentro. E eu falo por mim, eu tinha muita preguiça de ler. Eu tinha muita, assim, preguiça de pegar alguma coisa para ler, né? Mas o nosso Senhor, Ele vai transformando as nossas vidas e nós temos que pedir ao nosso Senhor que transforme as nossas vidas e que nos liberte de tudo isso, dessas coisas, desses maus hábitos que nós tínhamos antes. Nós temos que tirar os maus hábitos e ter hábitos novos, coisas que vão transformar as nossas vidas, que vão nos ajudar a crescer espiritualmente. Jesus, né, na sua palavra, em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, e versículo 6, ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o próprio Jesus, ele está declarando que se não for por ele, ninguém vai chegar ao Pai, né? Então ele se declara o caminho, a verdade e a vida. Então o nosso Senhor Jesus, Ele praticamente é tudo aquilo que nós precisamos para chegar a Deus. Ele é tudo para que nós venhamos alcançar a Deus. E para que nós venhamos alcançar a Deus, nós precisamos do conhecimento da palavra, que é o próprio Jesus. E quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós buscamos o conhecimento da palavra de Deus, nós estamos colocando Jesus dentro de nós, dentro do nosso coração, né? Nós estamos preenchendo nossa vida com o próprio Jesus. E quando nós fazemos isso, né? Quando nós preenchemos a nossa vida de Jesus, o que acontece é isso que está escrito em Romanos, capítulo 12, o versículo 2, que diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o nosso Senhor, Ele fala para que não venhamos seguir, né, os padrões deste mundo, não se amoldar aos padrões deste mundo, mas ele fala que a causa transformadora das nossas vidas é a palavra. E quando nós somos transformados pela palavra, nós
nós temos ali, nós temos o privilégio, né? Nós temos o privilégio de ter ali a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Experimentar aquilo que Ele tem de melhor para nós, né? Então, o cristão, ele precisa do conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento é essencial para o crescimento, né? O crescimento do cristão. E a palavra de Deus em 2 Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e sempre. Amém. Nós precisamos ter conhecimento. É o conhecimento da palavra de Deus que faz com que não somente não somente dentro da igreja esse conhecimento não vai ficar somente aqui, né, dentro dessas quatro paredes, mas esse conhecimento vai se aplicar na nossa vida a cada dia. O conhecimento da palavra de Deus, ele é tão essencial para nós, que através desse conhecimento nós vamos ter outros conhecimentos, nós vamos ter, né, outro entendimento de outras coisas. E esse conhecimento que nós temos vai fazer com que nós venhamos ter ali uma outra postura em outros lugares, né? A gente vai ter outra postura no nosso local de trabalho, no nosso local no local onde nós estudamos. A nossa vida é transformada porque através da palavra de Deus, através do conhecimento que nós temos, a transformação que essa palavra faz em nossas vidas, isso vai se refletir na nossa vida, no nosso dia a dia, na vida material que nós temos aqui nesta terra, em todos os lugares. Porque Ele que vai colocar a palavra na nossa boca. Vamos estar em lugares que às vezes nós não temos ali, né, às vezes nós não temos o conhecimento daquilo ali, mas o Senhor Jesus, Ele nos dá ali as palavras. Ele nos dá a palavra para que nós venhamos falar. A transformação, né, das nossas vidas, ela se reflete em todas as áreas da nossa vida, na sociedade aí fora também. Né? A pessoa que ela é uma pessoa cristã, você vê que é diferente, a pessoa age diferente, tem uma conduta diferente, você sabe que é uma pessoa cristã. Nós vivemos em dias em que, né, a maldade está se espalhando cada vez mais. Você vê pessoas cada vez mais egoístas, mas você vê atitudes, pequenas atitudes que você está no dia a dia, você está na rua, no trânsito, você vê pequenas atitudes que você vê que não é de pessoa, de qualquer pessoa. São atitudes de pessoas que servem ao Senhor. Você sabe que é um cristão, muitas das vezes você sabe que é um cristão que está ali dentro de um carro. Você sabe, pelas atitudes da pessoa, né? Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa por isso, porque ela é a causa transformadora da nossa vida espiritual, mas também da nossa vida física, material. Porque vai nos colocar em lugares que nós muitas vezes nem imaginamos estar. Né?
nós estamos vivendo os últimos tempos, né, os últimos dias, né? Se nós pararmos para analisar os tempos em que vivemos, nós vemos que a palavra de Deus ela vem se cumprindo. Nós vemos que a palavra de Deus ela está se cumprindo a cada dia. Nunca nós presenciamos tantos acontecimentos, né, que antecede a vinda de Cristo. O aumento, né, aí de desastres naturais. Nós sempre tivemos desastres naturais aí, mundo afora. Mas parece que nos nossos dias aumentaram, né? Aumentaram as coisas, os terremotos, aumentaram, né, ali os desastres em que morrem muitas pessoas. A palavra declara que isso iria acontecer. E as guerras, né, que estão acontecendo e os rumores também de guerra que estão para acontecer, estão nos nossos dias, nós estamos vivendo. Pai contra filho, filho contra pai, nós vemos isso nos nossos dias. Se nós pararmos um pouquinho ali para assistir esses telejornais que só falam coisas, né, de coisas, desgraças que acontecem mesmo no dia a dia, a gente fica mal. Porque é tanta coisa ruim que acontece no nosso dia a dia. Então, nós temos que olhar atentamente para os sinais. Por que nós temos que ficar atentos aos sinais? Porque antecede a vinda de Jesus. E se Jesus ele está próximo de vir buscar a igreja está próxima do arrebatamento, então é tempo de nós estarmos mais perto de Jesus. Não é tempo mais de ficar cocheando entre dois pensamentos, não é tempo mais, né, de não tomarmos posicionamento, de ficar em cima do muro, mas é tempo de se posicionar, de ter um posicionamento. Doa o que doer, haja o que houver. Muitos morrem por não negar a Cristo. Muitos estão morrendo aí mundo afora porque não negam a Cristo. Então nós temos que estar fortalecidos cada vez mais, a cada dia mais, porque quando chegar o tempo em que nós tivermos que morrer por Jesus, nós não negarmos a Ele. Não negarmos a Jesus. E só a palavra de Deus, só o conhecimento de Jesus Cristo que pode nos dar este fortalecimento. Porque quanto mais você conhece a Jesus, mais perto dele você quer estar. E quanto mais você está em Cristo, a palavra de Deus diz que Ele também estará em você. Então, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muitas informações, de grande conhecimento, a ciência, né, se multiplicando, como está escrito na palavra de Deus. Mas o conhecimento maior e necessário que nós temos que ter é o conhecimento da palavra. A palavra, né? A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Perece, sofre. Então que não haja preguiça de ler a palavra de Deus, que não haja desânimo, mas que haja ali, né, um empenho. Mesmo que você não está com vontade de ler, né,
Porque a nossa carne, ela vai fazer de tudo para que nós não venhamos ler. Que não venhamos, eu não entendo. Mas hoje em dia, tem tantas traduções da palavra de Deus. Você talvez possa não ter entendimento das linguagens mais antigas. As primeiras Bíblias, né, têm uma linguagem mais antiga, né, mas tem outras linguagens mais modernas e você pode comparar. Né? Você não vai tomar ali como verdade apenas uma, mas você pode estar sempre comparando a palavra de Deus. Olha, eu não estou entendendo a palavra de Deus aqui nesta linguagem. Vai lá em outra, compara. Mas não pode deixar de ler a palavra de Deus, de ter o conhecimento, não pode ter desânimo, preguiça. Nós temos que nos dedicar, nos empenhar a isso. E disso depende a nossa salvação. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um.